Glória a Deus. A paz do Senhor a toda a igreja, aleluia. Um belíssimo domingo, às 9h30, pontualmente da manhã, vamos começar o nosso culto e sempre com oração, amém? Pastor Euler, aleluia. Pastor Euler, já apresentando, né? Ele veio do Tennessee, é de Goiânia, né? Aqui não temos goianos, né? Aqui é só mineiro que domina a área, é mineiro, amém? E baiano e alguns paulistas por aí, mas lá na Geórgia são os goianos que tomam conta do pedaço, né? Então, pastor é de Goiás, né? Aleluia! E ele vai então saudar a igreja e obviamente trazer aí uma palavra de meditação nesse segundo congresso de missões. Alguém pode pensar assim, mas o que está acontecendo com o pastor Davi? Que roupa é essa? É a roupa da Índia, meus irmãos, né? Obviamente eu não usava lá, né? Eu usava a minha roupa normal da Austrália quando eu ia lá, né? Mas isso aqui é para lembrar que o congresso é de missões, amém? Não tem graça eu vim como todo domingo, né? Então hoje será um culto diferente, vamos ter apresentações, vamos ter louvores em Indi e a festa vai ser grande nesta manhã, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, amém? Mais uma vez é uma alegria podermos estar na casa do Senhor, porque não há lugar melhor do que a casa de Deus. Davi disse no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então deve ser uma alegria em nossas vidas, todas as vezes que nós nos levantamos ou nos preparamos para ir à casa do Senhor. Alguns às vezes acham como um sacrifício ter que levantar cedo, chegar aqui antes das 9h30, né? Para o culto da manhã. Mas lembre-se, quando nós queremos cultuar a Deus, há bênçãos. Quando cultuamos a Deus, nós sabemos a quem estamos oferecendo o nosso louvor, porque não há nada nem ninguém melhor do que Deus. E quando estamos na presença de Deus, aí há alegria, aí há esperança, aí há bênçãos, porque Deus é aquele que nos dá a bênção, amém? Então eu tenho aqui uma passagem bíblica para a meditação nessa manhã, que se encontra em Romanos capítulo 10, e começando do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. É interessante a pergunta que Paulo faz a todos aqueles que, no caso, ele escreveu à igreja em Roma, mas serve para nós hoje. Como invocarão aquele em quem não creram? Não há como fazê-lo. As pessoas não chamam o nome de Deus se não creem nele. Mas para crer é necessário que passe alguma coisa. Eles têm que ouvir sobre Jesus. Porque como crerão naquele de quem nada ouviram? Portanto, somente vão crer se eles ouvirem falar de Jesus, se eles ouvirem dizer quem Jesus é para eles, conhecerem esse Jesus. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Um culto de missões é para dizer e falar a necessidade que existe de levar a mensagem
uma mensagem de vitória, uma mensagem de bênçãos, uma mensagem de esperança, como falamos ontem, uma mensagem que eles precisam ouvir, uma mensagem que o mundo precisa ouvir, uma mensagem que traz solução e resposta para as nossas necessidades. Como crerão se não há quem pregue? Se não ouvirem e não houver quem pregue. Portanto, meus irmãos, o culto de missões é para que você e eu entendamos a necessidade de ouvirmos o chamado de Deus para sermos enviados e ir e pregar o Evangelho e anunciar a palavra do Senhor, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, que é poder, como diz Paulo em Romanos 1, poder para a salvação, não somente dos judeus, mas também dos gregos e também dos gentios e de todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor. Portanto, mais uma vez eu faço essa invocação para a igreja: ouçamos a voz do Senhor que nos chama para ir e pregar o Evangelho de Jesus Cristo, porque somente crerão se eles ouvirem a palavra, e somente ouvirão se houver quem pregue, e somente pregarão se forem enviados. E termino com a última parte: porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Que o Senhor os abençoe. Aleluia! Palmas que louvam ao Senhor. Obrigado ao Bispo Euler. Graças a Deus, aleluia. É bom nós estarmos aqui em mais um congresso de missões. É o nosso segundo congresso. Amém? É o nosso segundo congresso. Louvado e engrandecido seja Deus. Nós somos uma igreja missionária. É bom de ter um coração missionário, porque o nosso Deus, Ele ama missões, e nós também amamos missões. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Aleluia. Se ponha de pé, igreja Shalom. Vamos em mais uma oração. Aleluia. Oremos pelos missionários que estão no campo trabalhando. Amém? Louvado seja Deus. Querido e eterno Pai, nós levantamos a nossa voz agora em oração, papai, por todos os missionários dentro e fora dos Estados Unidos. Que o Senhor venha usá-los com poder, com autoridade, na virtude do Teu Espírito Santo. Pai, aonde quer que esteja, nos rincões, nos lugares mais longínquos, mais difíceis, nas aldeias, nas tribos, nos guetos, venha usar os Teus filhos missionários. Venha prover para eles, Pai querido, pão sobre a mesa, o escape, o livramento e os Seus sinais seguindo cada um deles. Hoje teremos aqui, papai, missionária Vanúzia Marques, que já se faz presente. Usa, Senhor, a sua jovem mais uma vez no Teu poder e glorifica o Teu santo nome. Ó Pai querido, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Irmãos, vamos ter agora o grupo com as mulheres Shalom, amém? Com o louvor Acordai, aleluia. Eu sei que você já acordou, mas vamos aí, né? Cantar com as mulheres Shalom, acordai, despertai, despertai, porque Jesus Cristo vai voltar, meus irmãos, tá? Então, não durma no ponto, aleluia. Arrega para nós. Eita, glórias a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso, amém? Graças a Deus, aleluia, Jesus, glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia, Senhor. Graças a Deus. Coloque para a igreja e louve a Deus junto conosco. Amém. Eis marchamos para aquele bom país, onde o salvo sim é Cristo quem o diz, o seu Salvador, para sempre ali feliz, vai
com Ele descansar. Trabalhemos, pois, com Ele convidou, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador até a vida divina. Acordai, acordai, respeitai, respeitai e cantai, sim, cantai. O Senhor não tardará. Vem conosco, nosso ilustre capitão, vem nos assegura a eterna salvação. Vida santa, fé, o invencível pavilhão. Vamos todos trabalhar. Eis avante, nada temos que temer. Oh Jesus, sabemos sempre de vencer. Trabalhemos, pois, até o amanhecer, e o trabalho aqui virá. Acordai, acordai, respeitai, respeitai e cantai, sim, cantai. O Senhor não tardará. Aleluia. Ele malai, Santo, Santo, Emala, Aramala, Santo, Santo, acordai, acordai, respeitai, respeitai e cantai, sim, cantai. O Senhor não tardará. Revestidos da couraça de Jesus, como servos seus e filhos cíngalos, gloriando-nos em Cristo a sua cruz. Vamos trabalhar. Os perdidos vamos com amor buscar. Ao desesperarmos vamos declarar: Jesus está pronto para salvar. Assim vamos trabalhar. Acordai, acordai, respeitai,
vamos ter a biografia musical. Brother Benjamin, biography on music. Amen? Yeah. All right. Chamava a luz, você está igual. Nasceu na grande capital paulista, na região sul onde havia muitas indústrias, autódromo, represas, estádio, modernidades do transporte, mas também angústias. Sem entender o porquê da situação, foi morar com seus 2 irmãos de pequena idade, na casa da madrinha de batizado, no outro lado da cidade. Foi conturbada, embora tivesse um teto e alimentado. A falta dos pais durante a semana era algo que o deixava atribulado. Com a morte da madrinha de batismo infantil, voltou com os irmãos a morar com os pais e morar num bairro considerado granfino, pois viviam numa chácara e aluguel não pagavam jamais. Na escola era tímido demais, mas as aventuras fora dela eram o que importava. Futebol, natação, ciclismo, esportes, era tudo muita diversão. E crescendo pouco em estatura, isto preocupava. Na escola descobriu o amor pelas letras, suas redações geralmente estavam entre as melhores. A inspiração era grande para a literatura, mas em matemática suas notas eram as piores. No então chamado nível escolar do ginásio, influências de colegas, amigos ou companheiros, os vícios lentamente começavam a consumir seu pouco dinheiro. Os bailes, festas e passeios faziam da sua vida uma experiência física e natural, mas nem sempre correspondida. Embora tenha a igreja visitado, não tinha a mínima ideia que existia um Deus que fez o céu e a terra e tinha compromissos com os seus. Na juventude e suas aventuras, alguns perigos e situações adversas faziam que o medo da morte fosse constante. Não gostava destas conversas. Por meio de uma namorada, foi introduzido ao espiritismo kardecista, que embora tudo fosse uma nova experiência, estava longe do evangelho realista. Os estudos, trabalho, aventuras, compras prosseguiam e a vida seguia seu rumo normal. Tudo prosseguia tranquilo, como acontece na vida mortal. Porém, numa festa de casamento, um fato inusitado aconteceu. Enamorou-se por uma garota que seu novo propósito se estabeleceu. Ele já ouvira falar de Deus, mas não se importava com religião. Ela conhecera a palavra desde a infância, mas estava em estado de quase rebelião. Através desse novo acontecimento, a vida de ambos tomou uma nova direção. Após alguns anos de casado, encontraram em Deus a comunhão, batizado nas águas e agora, examinando as escrituras, mudaram da grande capital paulista em direção à vitória,
onde a vida a princípio não era fácil conquistar. Trabalhando para a manutenção do lar e ao mesmo tempo fazendo a obra de Deus. A experiência, o conhecimento, dons espirituais, o grande Deus lhe concedeu. Orando dos montes e aguardando as promessas, veio a palavra profética de missões. Quem nunca saiu nem para a Argentina, em breve entraria em muitos aviões. O tempo passava, o calendário avançava, o relógio corria. Programas de rádio em cima da palavra proclamada, liderança de jovens, pregação da mensagem, era um laboratório de Deus para uma grande chamada. Lesoto, no continente africano, foi o primeiro campo de trabalho missionário. Muitas novas experiências, viagens e mudança de idioma, fez dele não apenas mais um obreiro, mais um visionário. Com o avanço da igreja, novos batismos nas águas sucedendo, visitas às aldeias e evangelismo, a obra de Deus prosperava com determinação, coragem e esperança, sua fé ia crescendo. Após alguns anos de trabalho, sabia que não era fácil a batalha, e mesmo sabendo pela palavra profética antecipadamente, foram chamados para fazer missão em Austrália. Num país lindo, grande e rico, porém com milhões de almas carentes, começaram do nada a fazer contatos e visitas, organizando a igreja que receberia em breve novos crentes. Falando inglês com certa fluência, o novo desafio era aprender o idioma da Espanha. Embora fosse neto de espanhol, até certa idade nunca atingiu esta façanha. Do nada a igreja começou a tomar formato, começando com fala hispana. Logo iniciaram um trabalho com a língua portuguesa. Afinal, evangelizar é algo que de Deus emana. Nas terras australianas, muitas dificuldades, terra seca, dura, um solo difícil de plantar, onde o evangelho com outras religiões asiáticas não fazem o australiano se entrosar. Estando no continente da Oceania, surgiu a oportunidade de ajudar nos países asiáticos. Viajou em missões para Filipinas, Japão, Índia e Nepal, onde ajudar era urgente e enfático. Despedindo-se do continente da Oceania, novas experiências e trabalhos aguardavam, desta vez nos Estados Unidos, especialmente no sul, com outros pastores trabalhavam. Porém o tempo passou, o calendário correu, enquanto tinham saúde, sem medo da morte, organizaram a mudança e partiram
trabalho, com seu apoio continuaremos no ministério, pois Deus tem nos abençoado. A salvação é proclamada dia e noite. Esta é a nossa história, amém? A minha e depois a história da minha esposa. E aqui estamos, e não vamos parar, amém? Com quantos tivermos ao nosso lado, nós vamos seguir adiante, porque nós não importamos com quantidade, importamos com qualidade, amém? A obra de missões mostra muito esforço, requer dinheiro, não nosso, mas o dinheiro da missão, requer muita determinação, passamos muitos perigos, dificuldades, mas eu posso dizer para vocês, valeu a pena, valeu a pena. E você, quer ir para missões? Glórias a Deus. Mukti Dilai Ishna. Glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Sharamana canto de Rehai, Senhor de Rehai, Senhor de Rehai. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Sim, Senhor. Te exaltamos, Senhor Deus. Krishna
Assim se canta em Índia. Só que lá em Hyderabad, lá parece que o povo um pouco mais devagar, né? Lá os louvores, né? Esse aqui é mais animadinho, né? Por isso que eu peguei esse aqui, porque esse aqui a igreja presta atenção, amém? Mukti Dilai Ishna, Shanti Dilai Ishna. Only Jesus Cristo é o Salvador, paz somente em Jesus. Esse é o refrão desse louvor. Portanto, quando você encontrar um indiano, você for limpar a casa de uma indiana, você entra e fala assim, good morning, good morning. Aí você fala para ela, Mukti Dilai Ishna. Se ela der um sorriso, você fala, glória a Deus. Se ela fazer cara feia, você fala assim, ok, next time I talk again. O tema do nosso congresso: quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Amém? Os nossos pés são instrumentos para levar a palavra. Mas é claro que só o pé não faz o trabalho, né? A mão também faz o trabalho. A boca faz o trabalho, a mente faz o trabalho. Mas se o pé não vai, a mão também não pode ir, porque a mão não vai sozinha, se o pé ficar para trás, né? A cabeça, ela quer ir, mas o pé quer ficar, não vai. Então, meus irmãos, é os pés e todo o corpo do missionário é formoso, amém? Porque leva a palavra de Deus aos necessitados, amém? Muito bem, vamos agora ver uma palavra do pastor missionário Prabhakar. Eu vou pedir para o pastor Euler fazer a tradução, porque nem todos aqui vão entender, né? Principalmente porque o pastor Prabhakar é indiano, né? E ele fala mais ou menos assim, né? The peace of Lord Jesus Christ be with you, my friends, né? Então, vocês não vão entender. Uma vez eu sofri para traduzir um indiano lá na Geórgia. Irmãos, que sacrifício foi, amém? Mas deu certo. Então, pastor Euler vai traduzir, né, para o português. Graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Jesus. O pastor está chegando. Mensagem dos olhos. Glórias a Deus, aleluia. Começa. Que a paz do Senhor seja com todos. A toda a igreja pentecostal Shalom. Estou feliz e louvo a Deus pelo nosso trabalho ministerial das missões. Estou feliz por estar fazendo a obra do Senhor aqui. Eu agradeço às ofertas missionárias da Igreja de Salão Pentecostal, que nos ajuda nesse ministério aqui na Índia. Eu então tenho escutado que nós estamos tendo a nossa congresso missionário. E nós temos trabalhado com muitas áreas do ministério aqui na Índia, tanto com crianças e outras áreas do trabalho. Está pedindo que orem por ele no ministério da obra que a Igreja Shalom Pentecostal está fazendo ali com eles. Eu agradeço a todos e peço que Deus os abençoe e obrigado por todos os trabalhos missionários que estão fazendo conosco. Aleluia, glória a Deus. Muito bem, vamos ter agora a apresentação especial, né, que já tivemos ontem, o semeador. As irmãs que vão louvar, passe à frente, amém? Glória a Deus. Louvor semeador, glória a Deus.
Porque o motivo de fazer congresso não é só entretenimento, tá? É para que você tenha a consciência missionária. Até quando vai as missões da igreja? Até o arrebatamento. Enquanto não vier o arrebatamento, enquanto não chegar esse momento, nós vamos continuar fazendo missões, não importa onde, quando, em que condições, vamos fazer certamente em nome de Jesus. A palavra do Senhor fala para nós no livro de Lucas, Marcos também, em outros evangelhos, sobre o semeador. Quem é este semeador? É você, sou eu, somos nós. Nós somos os semeadores de Cristo Jesus. O coração é a terra boa, e na terra boa que cai a semente, ela produz fruto. Mas há sementes que caem na beira do caminho, os pássaros caem, comem. Há sementes que caem nos pedregais, em diferentes terras. Cada terra simbolizando o coração humano. Mas nós estamos aqui, todos os demais que estão aqui. Quero baixar um pouquinho. Todos os demais que estão aqui, damos glórias a Deus e graças a Deus. Somos milhares de milhões à volta do mundo, aonde a semente, que é a palavra de Deus, encontrou em nós uma boa terra. Convido a igreja para se colocar de pé e acompanhe esta apresentação. Eis que o semeador saiu a semear. Aleluia. Eis que o semeador saiu a semear. Amém? Graças a Deus. Vou puxar aqui um pouco, tá? Mas que eu preciso desse espaço, tá bom? Puxa, eu preciso. Essas mãos que semearão a semear.
Fique em pé mesmo, não sente não, amém? Glória a Deus. Depois você vai sentar. Agora vamos receber a missionária Vanúzia Marques, amém? Esta jovem que é de Brasília, né? Brasília, mas não para em Brasília. Cada semana ela está no lugar, né? Aleluia. E hoje calhou pela providência divina dela estar conosco. Ela sempre quis estar no nosso congresso, mas a agenda não batia. E desta vez, né, nós convocamos e convidamos o pastor Euler, né, que há muito tempo já não vinha aqui, e aí recebemos a notícia que a missionária Vanúzia estaria disponível. Então vamos fazer uma dobradinha, né? Pastor Euler no sábado, missionária Vanúzia no domingo. Aleluia. Então será bênção de Deus. Vamos orar pela serva do Senhor, amém? Vamos orar. Deus poderoso e santo, aqui está, Senhor, a tua filha, a tua serva, que se dispôs a estar conosco nesta manhã para trazer a tua palavra. Usa, Senhor, a tua filha com poder, com graça, com sabedoria, que ela seja mais uma vez um instrumento para trazer uma palavra rema, uma palavra revelada, uma palavra que venha de encontro às necessidades dos teus filhos. Abençoa aqueles que não puderam comparecer, aqueles que estão enfermos, aqueles que nos acompanham via Facebook. Abençoa grandemente os teus filhos, Pai. Opera grandemente nesse lugar, como tu já tem operado. Damos graças pelos louvores, damos graças pelas apresentações, por tudo que tem sido feito, mas agora, Senhor, dedicamos esse espaço para ouvir a tua palavra. Remana, canta, lemanai. Usa, Senhor, a tua filha mais uma vez, é o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem-vindo, missionária. Welcome. A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, pode sentar por gentileza. Muito feliz de poder estar aqui. Eu ia falar, o pastor já me adiantou aqui, né? Eu ia falar, a primeira coisa que eu ia falar que era o meu sonho pregar no congresso de missão aqui. E Deus fez esse movimento agora, eu estou impactada. Eu estou aqui nessa casa do Senhor. Chorei ali com o testemunho. Chorei quando Raquelzinha cantou esse hino do chamado, porque quem tem o chamado sabe como é o quarto. E são muitos espinhos, mas eu sempre digo e repito sempre isso para minha equipe: maior é a glória do Senhor. Eu quero, antes de ler o texto, agradecer a Deus mais uma vez por essa igreja, que em muitos momentos tem contribuído no meu ministério, na minha vida como gente. É tão bom ser tratado como gente. Missionário, quando é tratado como gente, é uma delícia, gente. E é muito bom ser tratado assim. E essa igreja realmente, eu fui adotada, né? Eu tenho muitos pais na fé, né? Mas os pastores dessa igreja são pessoas que me cuidam em oração, em algum momento também, sempre que podem, com finanças, com uma palavra, está do outro lado para eu compartilhar, porque às vezes a gente quer compartilhar com alguém. Eu sempre tenho ali a pastora Erinéia para dizer: pastora Erinéia, acabei de chegar do campo, foi assim, foi assado e tal. Isso é maravilhoso. Então eu quero agradecer, porque isso é o reflexo do poder da unidade da igreja, da casa do Senhor. E eu quero continuar com essa lealdade de poder vir nesse altar aqui e honrar a vida de vocês, e dizer que eu também oro por vocês e que tem feito grande diferença na minha vida. Lá no Brasil, quando eu prego nas igrejas, eles sempre dão um jeito de fazer trabalho de rua, para eu também ministrar ali, ou numa feira, ou numa rodoviária, orar pela cidade. E esses dias agora eu tive o privilégio de ir em uma cidade ali no interior do Goiás, levei a equipe também, e nós oramos pela cidade, e foi uma bênção. E quando eu estava lá, o irmão pediu para que eu orasse, e como eles
também trabalham com patrocinadores, colocou um irmão para divulgar ali o pessoal que estava custeando o evento também, as empresas e tal. E eu comecei a orar, mas Deus tomou de uma glória tão grande, que Ele parou o carro e falou: não precisamos mais divulgar, vamos orando até o final. Resumindo, foram mais de 2 horas que eu passei orando. Não é orando igual a gente ora na igreja, foi orando, gritando na cidade, orando mesmo assim, intensamente. Esse era o primeiro dia do trabalho. E quando eu cheguei, eu ainda ia louvar, e o irmão me colocou para louvar lá uns 4 hinos ainda. Então nós ficamos na rua, marchando em cima de um trio elétrico e vários carros. Foi um trabalho lindo, 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 lindo. E orando pela cidade. Eu creio muito no poder da oração. Eu creio tanto no poder dessa oração. É muito forte. E não precisa ter trio elétrico aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Você pode orar andando no seu carro pelas ruas da cidade. E eu já fiz isso aqui em Nova York, inclusive já aluguei um helicóptero e oramos pelo alto sobre Nova York e também pela terra. Também alugamos um carro, colocamos 11 pessoas dentro desse carro e oramos pelo terrestre. Fiquei 4 dias sem conseguir dormir, mas deu certo. Deus me deu uma nova patente espiritual, foi muito forte. E aí fizemos esse trabalho à noite também. E depois, no outro dia de manhã, estive no local também e fiz o trabalho da intercessão. Orei também novamente. E à tarde nós fizemos mais uma carreata pela cidade, onde mais uma vez eu puxei ali a oração, dessa vez com a ajuda de uma missionária, e dessa vez o pessoal foi a pé e nós ali no trio fazendo a intercessão. E logo depois, à noite, eu preguei e ainda orei por libertação. Então não tem como fazer um trabalho de Deus sem uma cobertura espiritual. Nós temos que estar debaixo de legado. Não tem como você, nossa, eu tenho um dom maravilhoso, agora eu vou sozinho, que eu não dependo de ninguém. Não dá conta. Estou falando para você de um dos trabalhos há poucos dias atrás. A saúde, o espiritual, todas as esferas. Você precisa de um cuidado espiritual. E eu posso ostentar aqui, e se tem uma coisa que eu ostento é legado, liderança. Então eu quero ostentar aqui esse cuidado espiritual que eu tenho recebido, e vocês são uma das igrejas. Eu sei que os membros dessa igreja também têm sempre me lembrado. Recebi um abraço ali hoje da irmã. Tem irmãs aqui que toda vez que eu venho aqui faz questão de ali me abraçar. É muito importante. É muito importante. Não é uma coincidência, pastor. Olha só, o pastor cantou aqui em indiano. Eu já estou decidida a aprender a falar alguma coisa em indiano, porque eu estou indo para a Índia agora. Eu não falei da outra vez, falei para a pastora. E nós vamos voltar para o Brasil. A nossa rotina é mais ou menos essa. O pessoal que já nos conhece, a gente tem, o pouco tempo que a gente tem é para organizar um operacional. Quem trabalha na prática sabe que não é só ir para o aeroporto. E tem todo um operacional para você conseguir. E agora eu estou com a equipe lá que está dependendo, está esperando para que eu libere uma palavra, porque eles vão voltar depois. A gente vai vir para os Estados Unidos também. Então é visto para os Estados Unidos, é visto para a Índia, é documento para a Europa, e aí eu tenho que carregar toda essa logística, esperar a direção de Deus, recursos, muitas outras coisas, a parceria, a intercessão, e tem também a intercessão no Brasil que nós vamos fazer. Então eu vou sair daqui dos Estados Unidos, fico uma semana lá no Brasil, mas no dia que eu chegar no Brasil, eu já tenho uma agenda já lá no Mato Grosso. Então no mesmo dia eu só vou trocar mala. Umas 4 horas depois já volto para o aeroporto novamente, vou para o Mato Grosso e fico lá em Brasília mais ou menos uns 4 dias. Aí vamos para a França, depois da França, Índia,
e lá vai ser um trabalho realmente bem voltado para os trabalhos missionários que já tem no local. E volto para o Brasil, fico mais ou menos umas 2 semanas lá no Brasil, em Brasília, e depois vou para ali, eu vou ministrar em Brasília, e depois eu vou para Curitiba, onde eu faço um trabalho de intercessão também voltado para esses trabalhos missionários, onde vem missionários de vários lugares do mundo também, grandes avivalistas. Aí eu puxo a intercessão, lidero a intercessão desse trabalho. Inclusive, quando eles me viram nos Estados Unidos, já mandaram uma mensagem. Eu falei, calma, eu vou voltar. Eu estarei aí, vou estar aí, em nome de Jesus. E logo depois que a gente sair de lá, nós vamos sair e já vamos, não vamos nem trocar a mala, já vamos com a mala pronta, porque aí, se Deus quiser, nós entramos nos Estados Unidos novamente. Vamos ficar aqui mais ou menos uns 15 dias e aí voltamos para o Brasil. Eu estou falando isso por quê? Porque vocês estão comigo nessa logística, em oração, em todo o cuidado de vocês. Então eu quero agradecer a Deus e continuar dizendo: a oração de vocês faz toda a diferença, o cuidado, uma palavra, um abraço faz toda a diferença para a glória de Deus. E no começo do ano nós passamos pela minha igreja, porque na verdade lá na minha igreja o congresso de jovens é assim, é obrigação, não tem como eu não estar. E também nós fazemos a intercessão lá, em parceria com a equipe oficial do trabalho. E logo depois nós vamos para Israel com a equipe dessa vez, né? E nós vamos estar em Israel, e no ano que vem a gente quer ir para a África também. E aí é literalmente morrer e viver a vida de Jesus. Eu sei que eu estou aqui falando, eu tenho liberdade, porque nós estamos diante de missionários que sabem o que é isso, o campo missionário. E vocês que estão aqui nos Estados Unidos, não importa o propósito que às vezes vocês colocaram no coração, o maior é o propósito de Deus. Com certeza Deus tem algo para vocês aqui nesse lugar. Mais uma vez agradecer a Deus, porque a vida do meu pastor tem sido assim, uma coisa incrível. O ministério dele tem sido uma coisa incrível. Eu tenho me espelhado muito nele, e ele tem sempre me acompanhado, me abençoado para a glória de Deus. Então quero honrar aqui o ministério do meu pastor Sival Xavier, e dos meus pastores e líderes, pastor Denis e a irmã Carla. Eu sempre honro eles, e eles estão sempre me acompanhando. Eu trouxe aqui também os meus livros. Quem ainda não tiver, é um livro de oração, outro de chamado. Daqui a pouquinho eu vou ficar bem ali, e aí, se você quiser adquirir, todos já sabem que é valor de oferta. E eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Se puder me dar o retorno aqui, o agudo, eu não sei o que tá, que eu não estou me escutando muito bem. Acho que é um retorno mesmo. Glória a Deus. Tá meio fosco. Se me der o agudo, vai me ajudar. Eu vou pegar carona aqui na ministração da pastora Erineia, junto com a equipe dela que fez a apresentação. Obrigada, muito obrigada. E vou usar aqui o texto para fazer essa ministração. Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo de número 8. Aleluia, Senhor. Diz assim o texto, capítulo de número 8, o versículo é a partir do número 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre as pedras, sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade.
E outra caiu entre os espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Podemos assentar. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui diante de uma narrativa que é feita nos evangelhos sinóticos, onde nós temos alguns acessos e o privilégio de poder ter os olhos abertos e ver um pouco mais acerca dessa dinâmica, dessa didática missionária, se é que eu posso chamar assim, dentro desse nosso contexto. E nós vamos ver uma expressão que nos aponta acerca de uma logística, e é muito enriquecedor ler esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, com suas vertentes, fazendo a mesma narrativa, contudo, traçando um alvo específico. E quanto mais nós lemos em todas essas abrangências, mais nós nos enriquecemos de detalhes. Quando nós vemos 3 pareceres aqui, 3 formas litúrgicas de escrever, nós vemos essa ampliação da palavra do Senhor, a fim de abrir os olhos de 3 tipos de perfis de pessoas diferentes, pessoas que têm prerrogativas diferentes, conceitos diferentes. Em primeiro momento, nós vemos aí
Mateus falando. Mateus, ele é muito pontual, uma vez que ele alveja alcançar, atingir uma linguagem que possa esclarecer a visão daqueles que têm um conceito pré-estabelecido dentre os judeus messiânicos, os judeus cristãos daquele período. E ele procura esclarecer acerca do Cristo como o Messias. E quando ele vai falar sobre essa parábola, ele vai trazer algumas evidências muito pontuais para que os judeus que são cristãos comecem a ver a evidência do Cristo como o Messias. Por sua vez, nós vemos Marcos escrevendo com um propósito de fortalecer os cristãos que estão dentro de diversos contextos, mas são cristãos que em algum momento eles vão passar por duras perseguições. E aí nós vemos aqui dentro alguns contextos que evidenciam essa fala realmente direcionado para essas pessoas e que trazem para elas esse comportamento e essa evidência de Jesus Cristo como um servo, uma vez que esses cristãos eles vão padecer algumas aflições, algumas perseguições. Nós vamos ver aqui uma preocupação em evidenciar esse Jesus Cristo como servo. Ele foi fiel até o fim. Ele foi obediente até o fim. Ele foi o filho e o servo até o fim. Ele obedeceu e morreu, se entregou à morte, e morte de cruz, em obediência ao Pai. Portanto, nós vamos ver, inclusive nessa parábola, essas evidências de Jesus Cristo. E aqui nós estamos diante de uma narrativa de Lucas, que também foi responsável para escrever o único livro que é tido literariamente como do Novo Testamento, livro do Novo Testamento, como livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Esse é o escritor dessa parábola que eu li. É um escritor que é muito detalhista, e a responsabilidade desse escritor, e nós vamos ver essas evidências não apenas aqui no Evangelho que ele escreveu, mas nós vamos ver isso também em Atos dos Apóstolos, que tem como alvo a mesma pessoa. Nós vamos ver que todo historiador, ele precisa ser rico em detalhes, para que as pessoas que são alvejadas por esse contexto comece a vislumbrar como se estivesse nos dias que aconteceram os episódios, bem como nos locais. E o Espírito de Deus escolhe Lucas para trazer essa mensagem. Um homem
que apesar de ser no seu perfil ter uma incumbência na área da biologia, nós vamos ver que este homem, ele foi um exímio historiador e trouxe riquezas de detalhes que nos enriquecem espiritualmente nesses dois escritos, no Evangelho escrito por ele, bem como em Atos dos Apóstolos. É ele quem traz essas riquezas de detalhes. Essas características de historiador, ela já se evidencia no Evangelho que ele escreve. Nós vamos ver ele nos colocando dentro de cenários e ele chamando a nossa atenção para diversos apontamentos específicos que nos faz ver esse ambiente de uma forma mais ampla. Nossa visão, ela se torna uma visão amplificada. Porém, nós vamos ver aqui, nesta parábola do semeador, alguns detalhes muito específicos e que, contudo, é uma parábola, partindo do princípio de que é uma parábola, nós temos as palavras de Jesus que já introduzem essa parábola, quando ele nos traz a seguinte verdade: o propósito da parábola é para que alguns, ouvindo, aqueles que ouvirem, mas na verdade em seu coração eles estiverem se propondo a ouvir, esses sim ouvirão. Ou seja, é preciso muito mais do que um ouvido e uma boa audição para você acessar os mistérios de uma parábola. É muito mais profundo. É preciso saber muito mais do que o destino a quem está esta parábola para interpretá-la. É preciso muito mais do que isso. O texto de Jesus Cristo vai dizer que quem tem ouvidos para ouvir, no escrito de Lucas, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ou que ouça. Quando eu ouço, quando eu leio Lucas falando acerca destes termos, quem tem ouvidos para ouvir, eu vejo aqui alguém que fez essa proposta, que propôs para si mesmo ouvir. Aconteça o que acontecer, eu não vou permitir que a minha mente me limite. Eu estou aqui de corpo, alma e espírito. Eu vou me dedicar. Eu quero verdadeiramente entender. É mais ou menos como no contexto de Daniel. Propõe em seu coração. É alguém, eu vejo aqui, alguém que está disposto a não sair do culto sem acessar os segredos de Jesus Cristo. Talvez você é essa pessoa que chegou aqui hoje e talvez tem muitas pré-conceições
concepções na sua mente, mas mesmo assim você se despojou de todas elas e se propôs a ouvir. Não importa o nível de linguagem literária que vai ser usado para expressar a palavra de Deus, mas você está disposto a ouvir. Em uma aplicação pessoal, pastora Irineia, dentro do nosso contexto, seria muito mais do que sair de casa e vir para esse culto. Seria alguém que, meu Deus, vai ser congresso de missão. Essa pessoa agora, ela começa a fazer um propósito espiritual, e ela começa a jejuar e orar, e ela começa a dizer: eu não vou entrar nesse congresso de missão da mesma forma que eu entrei no do ano passado. Eu não vou entrar nesse congresso de missão do jeito que eu estou, quem sabe, mas propõe em seu coração, reconhece que a sua mente, o seu cognitivo é limitado, e propõe-se a mergulhar dizendo: Deus, eu quero sair daquele congresso de missão acessando os teus segredos, entendendo a plenitude da tua mensagem, e mais do que isso, carregando essa mensagem e dando frutos acerca dela. Alabassória managaia séria, daralabana séria. Rica labassória managaia séria, daralabanas. Por isso eu escolhi esse texto aqui numa direção do Espírito Santo, escrito por Lucas, porque verdadeiramente quando nós entramos e propomos em nosso coração que vai ser diferente, a expectativa não está no pregador se é grande ou pequeno, não está no pastor se está rouco ou se está com a voz boa, não está na eloquência do irmão, mas está na terra que eu preparei para entrar nesse culto. Está no quanto eu me dediquei ao Senhor, entendendo o nível de importância, o nível de relevância da palavra que Ele vai me propor aqui nesse lugar, ou melhor, a palavra que Ele vai me ordenar aqui nesse lugar. Contudo, o que mais me impressiona nesse texto é que, apesar de ter uma análise sintética e objetiva dentro desse ambiente, dizendo que é necessário ter uma terra boa, alabacéria, para que essa semente venha dar fruto. Apesar disso, missionário, eu vejo uma proposta de todos os escritores aqui, registrando o escrito, narrado por Jesus Cristo, essa parábola. Apesar de nós vermos que Jesus Cristo, Ele está conversando, mas Ele sabe que essa palavra, ela está destinada, ela vai ser recebida por alguém que se preparou para ouvi-la. Apesar disso, nós vamos ver que Deus, Ele, Jesus mesmo assim, Ele amplia o alcance desta semente. Ora, a primeira premissa que eu tenho aqui é para receber a parábola, que é a própria palavra de Jesus Cristo. Aqui eu vejo que Jesus, em todos os seus termos, Ele fala profundamente
E em todas as expressões, em todas as análises, Ele já está conversando conosco aqui. Eu vejo Jesus Cristo falando em parábola. Quando Jesus Cristo está falando em parábola, Ele não está dizendo a semente ainda vai ser lançada. Quando Jesus está falando em parábola, Ele já é o semeador lançando a semente. E Ele mesmo está dizendo: essa palavra já está sendo liberada para vocês aqui nesse lugar. Apesar desta premissa, nós temos outras premissas aqui. Secundariamente, nós vamos fazer menção acerca do tesouro da palavra de Deus. Secundariamente, não por ser menos importante, missionário, mas secundariamente, em uma análise de modo geral, eu fiz essa divisão aqui. Secundariamente, a análise que nós vamos fazer é do Salmo 126. No Salmo 126, pastora, o texto vai dizer: essa semente é preciosa, porque ele diz o seguinte: aqueles que andam chorando e semeando, ele voltará com frutos, mas ele não voltará chorando, ele voltará alegre com seus molhos, ele vai voltar com seus molhos. Este texto bíblico, ele evidencia outra verdade que vou utilizar como vertente e como outra premissa. O texto está me dizendo que essa semente é preciosa. Vou repetir: o texto está dizendo que essa semente é preciosa. Ou seja, essa semente é cara, essa semente é valiosa. Essa semente é preciosa. Segunda premissa, missionário, já eu vou para a conclusão. A palavra, a semente é preciosa. Ora, a terceira premissa, nessa última análise, foi dito aqui que o tema deste congresso de missões é acerca dos pés formosos, daqueles que anunciam a palavra. O texto vai dizer que formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra. O texto está falando acerca de beleza. Na minha versão está dizendo quão suave são os pés daqueles que anunciam essa palavra. Ora, nós temos outra premissa aqui. Estes pés são belos, estes pés são suaves, esses pés são o foco da Bíblia Sagrada. A palavra, ela traz um holofote, uma luz acesa
acerca dos pés. Então o que nós temos aqui? Nós temos 3 premissas. A primeira premissa é Jesus dizendo: não basta ouvir, tem que propor no seu coração, tem que estar preparado para ouvir essa palavra. Ora lama séria, andara lama na séria, andara lama nas. Tem que ter ouvidos para ouvir essa palavra. Nem todos os ouvidos estão prontos ou foram preparados para ouvir essa palavra. A segunda premissa: a palavra clareia, ela traz um holofote, ela traz uma luz me dizendo: essa palavra, essa semente é preciosa, é cara, é valiosa. Essa semente é um tesouro. A terceira premissa é o tema do congresso: os pés daqueles que carregam essa semente. São pés destacados, são formosos, são suaves. Eu não sei se você é essa pessoa, mas se você ainda não for essa pessoa, eu não sei se os teus pés são esses pés, mas se ainda não forem, Deus está dizendo essa palavra agora pode adornar os teus pés agora. Séria. Até aqui tudo bem? Todo mundo comigo aqui? Nós temos 3 premissas, mas o que mais me impressiona não são apenas as premissas, porque apesar dos alvos serem diferentes, nós vamos ver os narradores ou as pessoas que fazem a descrição acerca do que Jesus falou. Eles trazem vertentes ainda que um pouco diferentes. Nós vamos ver eles falando da mesma pauta. Eles estão falando sobre a parábola do semeador. Agora o que nós vamos ver é que, apesar de Jesus Cristo, olha o nível de evangelho que nós vivemos, apesar de Jesus Cristo deixar bem claro, essas parábolas não são para qualquer um, é só para os ouvidos que querem ouvir, que se propuseram a ouvir, esses ouvirão. Essa parábola não é para qualquer um, apesar de Jesus Cristo dizer: essa semente é cara, essa semente é preciosa, apesar dele dizer: os pés são formosos e suaves, apesar disso, o que nós vamos ver? Nós vamos ver esse mesmo Jesus que disse para nós aqui: não é para qualquer um essa palavra, não é para qualquer um essa palavra. Olha aqui para mim, dá uma olhada aqui para mim, não tira o foco, olha aqui para mim. Apesar de tudo isso, sabe o que Deus está falando para nós? João vai escrever: apesar de ser seletivo, João vai escrever: Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que crê não pereça, enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de Deus está dizendo: Ele amou o mundo, apesar de saber que apenas aqueles que propõem nos seus ouvidos para ouvir, esses são os que vão ouvir. Mesmo assim, a Bíblia vai dizer: Ele amou o mundo.
Daralamanas. Rica labassoria manaia séria daralamanas. Rica labassoria manaia séria daralamanas. Apesar destas premissas, o texto está trazendo para nós algumas premissas. Olha aqui para mim, olha aqui para mim, escute aqui eu falando com você. Nós vamos fechar agora, vamos encerrar agora. Escute isso, a palavra está aqui nesse momento, ela é o centro da sua atenção agora. Olha só, você tem 3 premissas, e mesmo assim, Jesus, ele diz para nós: ide por todo mundo. Ah, queridas, apesar de ele saber, é só para aqueles que tendo ouvido se propunham a ouvir. Apesar disso, vai todo mundo e pregue. Apesar dele saber que em alguns lugares que a semente vai ser lançada à beira do caminho e que não vai dar fruto, apesar dele saber que vai ser lançada entre as pedras, e nós temos 3 premissas aqui. Ele sabe que os pés daqueles que pregam formosos. Ele sabe que a palavra é valiosa, e mesmo assim ele diz: ide por todo mundo. Jesus deixa uma grande lição aqui. Ele deixa uma grande lição para nós. Alabacéria. É cara essa palavra. Mesmo assim, ele está dizendo: joga. Pode jogar nos pedregais. Por que, Jesus? Sabendo que a palavra é preciosa, pastor. Os pés são formosos. Porque mesmo assim, ele está dizendo, irmã, pode jogar nos pedregais. Pode jogar. Pode jogar à beira do caminho. Pode jogar. Ele está dizendo: pode jogar entre os espinhos. Porque Jesus está dizendo para nós: joga também entre os espinhos. Porque quando Jesus diz: ide por todo mundo pregai o evangelho, ele não está escolhendo apenas aqueles que se separaram, que jejuaram. Ele está dizendo: pregue para todos. A Bíblia já reconhece que os teus pés são formosos. A Bíblia valoriza cada pisada dos teus pés. Porque mesmo assim, ele está dizendo: é necessário lançar essa semente entre pedregais. É necessário lançar essa semente entre espinhos. Se essa semente é tão cara e tão preciosa, nessa manhã, Deus não está levantando aqui, pastora, missionários seletivos. Não, Deus está levantando aqui missionários que sabem que essa palavra é para ser lançada em terra boa, mas também entre espinhos. Mas também entre pedregais.
agora, vou concluir. Por que Jesus faz isso conosco? Por quê? Alguém disse aqui que é fácil pregar na igreja, né? Tudo é difícil, é menos difícil, né? É menos difícil nós pregarmos na igreja, porque tudo requer dedicação. Ninguém prega na igreja se Deus não der uma palavra. Para Deus te dar uma palavra, você tem que ter uma vida construída, não é no dia. Mas é menos. Foi falado aqui pela missionária. Aleluia, Senhor. Você se expõe menos. Talvez você tenha mais honras. Dependendo do ambiente, você tem mais honras. Mas Deus está dizendo para nós hoje: o meu chamado para vocês, conforme foi cantado pela Raquel aqui, eu chorei. O meu chamado para vocês não é apenas para o bom campo. O meu chamado para vocês é para o bom campo, para os pedregais, para os espinhos e também para a beira do caminho. Porque Jesus faz isso e eu fecho aqui, já é meio-dia, eu vou fechar aqui. Nós vamos orar juntos. Olha o que o texto está dizendo para nós. Mas por que Jesus está dizendo isso para nós? Ele está falando isso para nós porque essa palavra tem todo o poder. Essa palavra tem todo o poder. Por isso ela está dizendo. E quando Jesus dá ordem, especialmente quando Marcos escreve, ele diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não importa como é o coração, se é uma pedra, se é espinho, se é vaidoso, e te pregai. E Jesus está dizendo: por quê? Porque essa palavra é poderosa. Essa palavra é poderosa. Ela é tão poderosa que ela tem poder para a salvação e poder para a sentença. Vou repetir: Deus entregou para você uma semente que tem poder para a salvação e tem poder para a sentença. Onde não houver salvação, você vai estar levando sentença. Eu vou repetir isso aqui: onde não houver salvação, reverencie essa palavra, porque onde não houver salvação, você vai estar carregando uma sentença para alguém. Lute com todas as forças para que seja salvação, mas se não for, saiba que Ele já declarou e disse: aquele que não crê será condenado. Portanto, quando você entrega uma semente dessa, carregue essa convicção. Se não for salvação, vai ser sentença. Deus está dizendo: eu quero que você ore desesperado para que seja salvação. Porque o que você está na sua mão não é uma brincadeira. O que você tem na sua mão não é uma distração, é coisa séria. Lute com todas as suas forças para que seja salvação. Jejum e ore para que seja salvação. Jejum e ore para que seja salvação, porque só tem duas opções: ou será salvação ou será condenação.
Fala, Senhor. Alabacéria, daralabanás. Quando os seus olhos são abertos nessas esferas, você vai para o evangelismo diferente. Você jejua desesperadamente. Alguém disse para mim uma vez, pastora, chegou a dizer para mim, disse para alguém para me dizer: eu não gosto muito de fazer evangelismo com a Vanusa porque ela insiste muito. Mas se você soubesse o poder dessa palavra, você insistiria mais ainda. É verdade. Não solte essa alma enquanto ela não se render. O Espírito Santo de Deus está gerando em nós hoje uma responsabilidade, mas um amor em um nível mais profundo. Ele está dizendo para você: não permita que essa alma saia sem me confessar. Ora labasséria, daralamanasséria. Riba labasséria, managaiasséria. Eu encerro aqui dizendo: essa parábola traz para nós claramente uma verdade. E isso não serve apenas para quem vai ouvir lá na rua, mas para você que está dentro da casa do Senhor. Claramente o texto está dizendo: não é uma brincadeira, é uma batalha. Se você não segurar, o diabo vem e toma. Alabacéria. O texto está dizendo: o diabo vai tentar tragar isso de você. O texto é bem claro. Existe uma batalha espiritual. Não solte essa palavra. E mais do que isso, para você que vai pregar, depois que você terminar de pregar, você não vai ser mais o mesmo. Você vai pegar o nome da pessoa e você vai orar, porque você sabe que Jesus disse nessa parábola: o diabo vai tentar arrancar. Então você vai jejuar e orar e vai dizer: Jesus, não deixa o diabo tragar, não deixa o diabo arrancar essa palavra, não deixa, Senhor. O texto deixa bem claro: é uma batalha, Raquel. E essa batalha não acaba quando você solta a semente. Ora lá, sério. Ainda existe uma responsabilidade. Queridos, eu estou aqui dentro da palavra do Senhor. É a palavra que está falando conosco. Você ainda tem uma responsabilidade de orar, de carregar, de discipular. Em alguns momentos, quem ora antes sai na frente, pedindo ao Senhor que o Senhor me dê as almas, Pai, que elas se sustentem na Tua presença. A segunda evidência que eu quero trazer aqui é: essa palavra não é temporal. Ela é poderosa demais, ela é preciosa demais, pastora. E essa palavra é para nós. Ela não é temporal. Onde você está aqui nessa manhã, você sente e diz: nossa, recebeu uma palavra, chorei. Não, ele está dizendo: essa palavra ela vai multiplicando, multiplicando, dando frutos e frutos e frutos e frutos, e vai multiplicando. Ela não é temporal, ela é eterna. E por fim eu fecho aqui
dizendo: essa palavra, ela não vem só para te trazer satisfação humana. Ela vem para te confrontar. Vai doer, vai rasgar tua alma, vai fazer você ver que você não fez nada até hoje. Vai fazer você dizer: Deus, mas o que eu posso fazer? Me dá estratégia, Senhor, dentro do meu cenário. Ela não é para te dar conforto terreno, ela até pode te proporcionar isso, mas ela é para te confrontar, para trabalhar no teu eu, para arrancar todos esses carrapichos. Portanto, missionários, o Espírito ministra no meu coração hoje. Deus sabe que os teus pés são formosos. Deus sabe que os teus pés são suaves sobre os montes. Ele sabe que essa semente é preciosa. Ele não mudou o valor da palavra. E Ele sabe que é para quem realmente está se propondo a ouvir o que Ele preparou para ouvir essa palavra. Mas Ele está dizendo: nada disso tem poder de tirar a formosura do teu pé. Nada disso tem poder, irmã, para arrancar a formosura dos teus pés. Pastora, eu faço evangelismo no meio de pessoas, moradores de rua, de pessoas que estão alheios à sociedade, e eles xingam muito, falam muito palavrão, e eu já vi muita gente sair porque sente o seu ego ferido. Jesus está dizendo para nós: nenhuma palavra contrária vai arrancar a formosura dos teus pés, porque quem deu essa formosura aos teus pés é a poderosa palavra. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão grande aqui. Nada disso, rejeição, alguém dizendo eu não quero, não vai tirar o valor da palavra, não vai arrancar a preciosidade da palavra. Essa palavra é inabalável. Jesus está te dando esse acesso, Jesus está te dando essa senha hoje. Está dizendo para você: há uma memória, eu conheço os teus pés, eu conheço a minha palavra, e eu me lembro da minha palavra. Nada pode abalar a formosura dos teus pés, e nem a beleza e a riqueza da poderosa palavra. Se coloca de pé. Te adorna dessa beleza da palavra, te adorna dessa riqueza da palavra. Alabacéria, talvez você teve medo de falar para alguém porque você pensou você rejeitada. Jesus está dizendo: ninguém arranca a formosura dos teus pés, ninguém arranca a formosura dos teus pés, e nem o poder dessa semente. Alguém vai dizer não quero, mas ela não vai conseguir arrancar o poder e a riqueza da poderosa palavra. Deus, eu quero orar agora debaixo
debaixo dessa palavra, Senhor, eu te peço agora um espírito de ousadia, de coragem, de estratégia para esse tempo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra venha ser como uma veste sobre nós, um adorno sobre nós, Senhor. Alabaceria daralabanás. Começa a receber esse adorno agora, começa a receber essa vestimenta agora, recebe os dons de Deus agora, recebe a autoridade de Deus agora, recebe agora, recebe batismo com o Espírito Santo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe o toque de Deus, recebe a estratégia do céu, agora, enche, Senhor, enche do teu poder, Senhor, enche do teu poder, para a glória do teu nome, Senhor, agora autoridade e velocidade, agora, em nome de Jesus, velocidade, agora, sabedoria, ousadia, recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus. Capacita, Senhor, capacita, enche, recebe óleo fresco do céu, recebe a unção que quebra todo o jugo da mentira, do engano, da ilusão, agora seja livre dessa obra das trevas, dessa neutralização, agora, em nome de Jesus, seja livre, em nome de Jesus. Nós vamos agora fazer a unção sobre os pés dessa moça, desta missionária, porque isto é agradável ao Senhor. Os pés desta pregadora também são suaves, são formosos. Oh, lalai sobelebai, halalai sobelebai, cantalai sobelebai. Senta aqui, minha filha. Da honra de ungir os seus pés, como disse eu e o pastor Davi Moreno. Põe as mãos sobre o ombro dessa pregadora. Põe as mãos sobre os ombros. Assim aprova o Senhor. Está aqui nesse lugar. Levantou
Ramachandra